O seguro obra hoje, quando você vai fazer um financiamento em construção, ele vai pagar a fase da obra para a Caixa. Isso ele inicia, como você falou, ele assina com a construtora, em torno de 30, 60 dias ele já vai assinar com o banco e ele não vai iniciar a sua amortização, né? Que é pagar de fato o seu financiamento imobiliário. Ele vai começar a pagar a fase de obra. O que é isso? Ele vai pagar uma administração, como se a Caixa estivesse administrando a obra dele. Perfeito. Isso, Michele, hoje muitos clientes questionam: será que isso é vantagem? Será que não é melhor pagar a construtora? Se o cliente fizer uma conta simples, ele vai ver que ele vai pagar 50% a menos se ele for para o banco do que se ele for pagar o reajuste em cima de um saldo devedor com a construtora. Perfeito. E ele já está, junto nessa fase de obra, ele vai pagar um seguro, que é o seguro MIP, que é o de morte ou invalidez permanente. Então, se por acaso, durante essa construção, ele sofrer um acidente que fica impossibilitado de exercer a profissão, fica incapacitado de trabalhar, a Caixa vai cobrir, esse seguro vai cobrir o financiamento e ele quita o imóvel. A mesma forma, se um cliente vier a falecer, esse seguro também vai quitar e os familiares vão receber o imóvel 100% quitado. Perfeito. Outra coisa, o cliente, ao levar o financiamento hoje para um banco, ele já garante as condições atuais. Então, isso é muito importante. Os clientes que estão em dúvida, como você falou anteriormente, o momento é agora. Então, hoje, eu garanto, mesmo imóvel ainda em construção, quando eu assino com o banco, eu garanto todas as condições atuais. O subsídio, ele vai de acordo com a renda. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Existe o subsídio quando são 2 proponentes, às vezes o dependente, ou 2 proponentes, né? Um casal, marido e mulher, eles têm um subsídio quando tem 2 proponentes, um pouquinho maior do que uma pessoa que está comprando sozinho. Quando tem filho, o subsídio aumenta mais. Não é porque o filho aumenta mais, é porque às vezes a renda aumenta quando a esposa está compondo renda. Deixa eu dar um exemplo, né? Eu compro sozinho, a minha renda é de R$2.000. Se eu tenho um filho, aquele meu subsídio vai ser bem maior, a renda é de 2. Se eu tenho um casal e eu ganho 2 e minha esposa ganha 1.000, já é 3. Não é porque o subsídio diminuiu, é porque a renda aumentou. Sim. Então, ele vai de acordo com a renda. Hoje, a gente tem as faixas, né? Então, até 4.000 e um pouquinho, o cliente ainda tem 1.000 e pouco de subsídio, 2.000, mas aí, quanto maior a renda, menor vai ser o subsídio. É porque o subsídio, ele nada mais é do que uma ajuda. Uma ajuda, né? Uma ajuda exatamente. do governo para você conseguir comprar a sua casa própria. Quando você está ali compondo a renda, né, que você falou bem agora, a questão do filho. O filho, ele ajuda o subsídio? Ajuda sim. Hoje até tem que ser o filho até 18 anos. A partir de 18 anos, o filho tem que comprovar, a documentação, né, comprovante de endereço. Antes era só a certidão de nascimento. Hoje, a partir de 18 anos, ele precisa comprovar que não tem renda para ser dependente do pai. Entendi. Então, eu consigo um filho hoje até 17 anos, ele ser dependente e o subsídio do pai pode dobrar. Perfeito. E um outro detalhe, em relação a dependentes, né? O dependente hoje, ele é só filho ou pode ser um pai idoso? Não, hoje o dependente, o normativo da Caixa, ele diz parente até 3º grau. Mas o importante é a comprovação da dependência. Entendi. Né? Tem que ter o comprovante de endereço na mesma residência do que o proponente comprador. Então, realmente é um programa que ele é auditado. Então, tem que ter toda a documentação dentro do dossiê. Eles fazem uma declaração a próprio punho, comprovando que moram na mesma residência, mas a gente já fez de avó, de tio, sobrinhos, né, morando na mesma residência. Então, o cliente comprovando é parente até 3º grau. Topo Imobiliário. Patrocínio Vita Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 3/4 no melhor do Kennedy.
Novo lançamento da Moura do B.